20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém, meus irmãos? Meu Deus, eu louvo ao Senhor, exalto o teu santo e poderoso nome neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra ela venha trazer clareza aos nossos corações, nos mostrar a tua bondade, nos mostrar, Senhor Jesus, a tua fidelidade, das tuas bênçãos, do teu amor incondicional que repousa sobre as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, e que nós possamos ser edificados, sair daqui, meu Deus, fortalecidos, renovados pela tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós acabamos de ler a história de Mefibosete. Como a gente viu aqui um pouco, Mefibosete ele era filho de Jonatas. E a palavra nos mostra que Davi e Jonatas, eles eram como irmãos. Eles tinham ali uma aliança um com o outro, de um ajudar o outro, uma aliança ali de amizade, de um amor fraternal, né? Amor de irmãos. Então eles consideravam um ao outro como irmãos uns aos outros, né? E aí a gente sabe que na guerra Saul morre, Jonatas morre, mas antes de Jonatas ele morrer, ele fez um pedido a Davi. Cuidava ali de Mefibosete, tentando fugir, porque naquele tempo, quando se pegava um rei, se matava um rei e tomava posse ali daquele reinado, quem assumisse, ele liquidava com a vida de todos os seus descendentes ali, para evitar, né, qualquer retaliação, para evitar qualquer outro ataque. Então, se fosse seguir a lógica, Davi também precisava fazer isso, liquidar com toda a descendência de Saul, liquidar com todos aqueles que permaneciam ainda vivos. Então, quando ali Saul e Jonatas foi morto, na fuga, a pessoa, a mulher que cuidava de Mefibosete, deixa ele cair. A palavra nos mostra que ele fica ali aleijado das duas pernas, ele fica ali em uma situação difícil. Ele fica em uma situação complicada agora, porque agora ele depende dos outros. Muitas das coisas agora já não consegue mais fazer sozinho. E aí a história mostra que ele vai parar lá em Lodebar. Vai parar em uma cidade que, quando a gente puxa o significado do nome dessa cidade, a situação daquela cidade, nós vamos ver que era uma cidade de escassez. Uma cidade que não produzia, uma cidade onde as coisas não avançavam. Então agora Mefibosete ele se encontra em um lugar ali como se fosse abandonado, um lugar onde não tem perspectivas de esperança, não tem perspectiva de futuro, e ainda mais com medo de ter a sua vida ali, né, ceifada, né, pelo rei atual que seria Davi. Então ali agora percorre um medo. Então a gente vê que a graça de Deus ali repousou, né? A misericórdia de Deus repousou ali sobre a vida de Mefibosete. E essa história, meus irmãos, ela representa algo extraordinário para nós. Essa história ela representa aquilo que já aconteceu com as nossas vidas, porque por conta do pecado
Nós estávamos também ali em um lugar de escassez, por conta do pecado também nós não tínhamos também perspectiva de futuro, não tínhamos perspectiva da bondade, né, ali, de estar ali em comunhão com Deus. Ali a Bíblia mostra que quando Adão e Eva, eles pecam ali no jardim, que eles deixam ali a serpente levar eles a cair no pecado. Ali acontece o que? O pecado ele entra na humanidade, e aí vem as consequências. A mulher que começa a ter dor no parto, o homem agora ele tem que levantar mais cedo para poder trabalhar, né, para conseguir tirar o sustento da terra. A serpente ali agora ela vai se rastejar. Então ali teve muitas consequências, né? Então, quando a gente olha para esse texto, nós vemos algo extraordinário acontecendo na vida de Mefibosete. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite é: a graça ela nos encontra. A graça ela nos encontra no lugar aonde nós estivermos. O lugar que ele estava era um lugar de esquecimento. O lugar que ele estava era um lugar de abandono, um lugar de esterilidade, sem pastagem, sem esperança, sem fruto. Mas mesmo assim ele foi encontrado ali. Era um lugar de isolamento, aonde ele vivia escondido, tentando proteger a sua vida. Mas um dia, fala assim comigo, um dia a bondade de Deus encontrou a vida dele. Não é isso? Um dia ali por meio de Davi, a bondade de Deus alcançou a vida dele. Que foi o que aconteceu? O rei chamou quem não tinha condições de ir. Fala assim comigo, o rei, está fraco, fala bem forte, o rei chamou quem não tinha condições de ir. Então Mefibosete, ele estava numa situação difícil, não conseguia caminhar, dependia dos outros. Mas aí Davi ele lembra da sua promessa, pergunta: tem alguém ainda da descendência de Saul? E aí fala: ó, tem Mefibosete, filho de Jonatas. E o que Davi fala? Vai lá, busca ele, traz ele para cá. Davi mandou buscar ele. Então o que a gente vê aqui? Que a graça ele tomou uma iniciativa, e foi assim que aconteceu por nós. Nós estávamos no pecado, o pecado ele entrou na humanidade, mas o que Deus fez? Deus ele revelou a sua graça e a sua bondade por mim e por você. Deus revelou a sua graça por mim e por você. Isso aqui é motivo de nós louvarmos, glorificar muito mais que festejar um gol, né, da seleção, igual muitos festejam lá, né? Meus irmãos, saber que Deus nos amou com amor incondicional, ao ponto de enviar Jesus Cristo, mesmo sem nós pedirmos, mas mesmo assim, Ele foi lá e provou o seu amor por nós, provou a sua bondade ali, por mim e por você. Vira para quem está do seu lado e fala: Deus derramou graça sobre as nossas vidas. Sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, né? Nós não merecíamos, mas mesmo assim, Deus, Ele manifestou a sua graça por mim e por você. Amém? Então, Mefibosete não tinha condição de ir, mas a graça o encontrou. A graça venceu a limitação. A graça venceu as circunstâncias. Mefibosete ele era aleijado, tinha dificuldade para fazer muitas coisas, não podia lutar e tudo mais, dependia das pessoas. Mas um dia a bondade de Deus encontrou a vida dele. Um dia, meus irmãos, a bondade de Deus encontrou a sua vida. Quem que era você no passado? Quem que era Adelaide no passado? Quem que era Irmã Luzia? Quem que era Humberto? Quem que era nós no passado? Quem que era nós no passado? Pecadores, falhos, pessoas que viviam a vida do seu próprio jeito, não sei, né? Cada um tem o seu passado. Mas eu particularmente, meus irmãos, eu vivi uma vida muito bagunçada. Mas mesmo assim, a graça
a bondade de Deus nos encontrou, nos achou, ali onde nós estávamos. Talvez você se encontrasse como se estivesse na cidade de Lodebar, um lugar de escassez, um lugar onde você vivia escondido, um lugar onde talvez você vivia envergonhado das suas atitudes, envergonhado do que você fazia, envergonhado consigo mesmo por várias questões. Mas um dia Deus, Ele te encontrou e Ele te resgatou. Amém, meus irmãos? Porque a graça, ela vence o nosso passado. A graça, ela vence a tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado. É um favor imerecido, mas que nos encontra, nos dando uma oportunidade de viver algo novo em Cristo Jesus. A possibilidade de viver algo extraordinário em Cristo Jesus. Isto é a graça. Nós não merecíamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele estivesse naquela cruz ali crucificado, fosse torturado ali com aqueles açoites, mas mesmo assim a bondade de Deus se repousou na nossa vida, e aonde tinha medo, agora tem paz. Mefibosete, ele vivia com medo, é tanto que quando ele chega diante do rei, ele já se prostra ali, se humilhando diante do rei, temeroso. Imagina aqui Mefibosete, estralando de medo, pensando: pronto, agora acabou, já era a minha vida, me acharam, vai ceifar a minha vida. Eu imagino que era esse o pensamento de Mefibosete, até chegar diante de Davi, até ouvir Davi falar com ele. Eu imagino um homem com medo, apavorado, angustiado, pensando: eu estou à beira da morte, a minha morte agora chegou, eu não tenho mais o que fazer. Mas na hora que ele está diante do rei, algo extraordinário acontece ali com ele. Na hora que ele está diante de Davi, Davi começa a demonstrar bondade para com ele. Davi começa a restaurar a herança ali para Mefibosete, começa a entregar tudo aquilo que pertencia a Saul e entrega a Mefibosete. E isso aqui é algo extraordinário, porque o pecado, ele vem para tentar acabar com a nossa vida. O pecado, ele vem para tentar roubar aquilo que já é de nosso direito. E às vezes muitos se permitem viver no pecado e deixam o pecado tomar. Mas quando nós voltamos para Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, ali acontece algo sobrenatural, aonde Deus, ele começa ali a derramar sobre nós a sua bondade, a restaurar sobre nós tudo aquilo que já foi prometido para as nossas vidas. Porque quando Deus criou você, Ele já criou com um projeto. Quando Deus criou você, Ele já criou com um plano. Deus, ele não é aquela pessoa que vai traçando o plano no meio da situação, não. Ele já criou tudo ali, já tem todo o seu futuro ali projetado para você. Mas às vezes as decisões nos impedem de alcançar. Estava conversando com uma pessoa hoje, pelo WhatsApp, uma pessoa que estava aqui na igreja, deu uma afastada. Eu conversando com essa pessoa, falando: a nossa vida é resultado das nossas decisões, e nós precisamos vigiar quanto àquilo que nós decidimos, porque isso vai refletir lá no nosso futuro, lá na frente. Então às vezes você teve decisões erradas no passado, às vezes você teve escolhas erradas no passado, mas a graça de Deus, ela repousa sobre a sua vida e te dá esperança novamente, te dá um renovo, restaura aquilo que o pecado tentou te roubar e leva você a viver na infinita bondade de Deus. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Então Davi, ele começa a restaurar ali a identidade de Mefibosete. Mefibosete, quando ele vai embora, quando ele sai fugido ali com a pessoa que cuidava dele, com a sua ama, ele vai para um lugar onde ele fica de solidão, escondido, com medo. Quem diria que Mefibosete fosse descendente de um rei, olhando para a situação na qual ele estava? Mas quando Mefibosete, ele está diante de Davi, Davi está restaurando a sua identidade. Ele está dizendo: agora, a partir de hoje, você vai comer na minha mesa. Olha só, para você entender, é como se fosse uma autoridade grande. Vamos supor aqui, um presidente. É como se o presidente,
Hoje o presidente alguns talvez não queriam, né? Mas vamos pegar um presidente bom, um presidente, né, ali respeitado, e ele te chama e fala: ó, a partir de hoje você come a minha mesa. Você ia se sentir honrado ou não ia? Você ia falar para todo mundo, ia ligar para as colegas: minha amiga, eu agora posso comer na mesa do rei, do presidente. Agora eu sou tratado, né, com respeito. Não sou mais humilhado, humilhada, né? Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Ele estava num lugar de escuridão, foi tirado do lugar de escuridão e foi colocado agora à mesa do rei para ser tratado como príncipe. Talvez você estava assim, no lugar de escuridão, mas o Senhor Jesus te tirou lá do lugar de escuridão e agora Ele te colocou à mesa para que você possa ter uma comunhão eterna com o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Dá um glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Então Davi, aplauda ao Senhor. Ele restaura a identidade de Mefibosete, ele restaura a herança de Mefibosete, ele restaura a dignidade de Mefibosete e dá uma perspectiva agora de um futuro melhor para Mefibosete. E isso é algo extraordinário, porque quando a pessoa ela vive lá no pecado, ela não tem perspectiva de um futuro melhor, de uma vida eterna. Mas depois que essa pessoa ela se arrepende e desfruta da bondade de Deus, ela vive coisas extraordinárias no Senhor e desfruta de um futuro sobrenatural, não somente terreno, mas o principal, um futuro eterno com o Pai. Amém, meus irmãos? E a mesa, ela cobre aquilo que a queda deixou exposto, né? Mefibosete, a palavra nos mostra que ele caiu, ele ficou ali aleijado das pernas, não podia se locomover facilmente, né? Mas a mesa, ela tampa tudo isso. A mesa com o rei nos leva a viver algo sobrenatural, porque vamos olhar para a mesa. Quem está sentado à mesa fica olhando para as pernas de alguém? Não, a mesa está ali, né? Você está olhando para a face da pessoa. Quem via Mefibosete sentado naquela mesa, não via um homem aleijado, mas via um homem de dignidade, via um homem bem tratado, via um homem que estava desfrutando ali, né, de que um filho de um rei pode desfrutar. E a mesa nos permite viver isso. A mesa com Cristo, a mesa com o nosso Senhor Jesus, anula o nosso passado, anula o nosso pecado e nos leva a viver uma comunhão extraordinária com o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele não está aqui para te acusar o que você fez no passado, não está aqui para isso, mas Ele está aqui para te trazer uma nova vida. Ele te mostra: ó, aqui você errou, mas a partir de agora você tem a oportunidade de viver uma vida extraordinária, de viver e desfrutar da bondade de Deus, de partir da mesa, de estar em comunhão. Daqui a pouco nós estaremos participando da ceia, renovando a aliança com o Senhor Jesus, comendo do pão, bebendo do cálice. Mas se nós fôssemos olhar para o nosso passado e o nosso merecimento natural, nós não seríamos dignos de estar hoje à mesa, participando da ceia, participando da comunhão com Cristo. Mas a mesa com o Senhor Jesus nos leva a viver essas coisas extraordinárias. O passado ele é anulado, e o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá uma nova vida em Cristo, uma nova vida nele. Amém? Mefibosete e o filho pródigo, né? Eles representam algo extraordinário. Nós compartilhamos muito sobre o filho pródigo durante as últimas semanas. E assim como o filho pródigo, Mefibosete, ele se encontrou numa situação, não porque ele queria, mas por conta do acaso, por conta das circunstâncias. Nós não nascemos pecadores porque nós queríamos, nós nascemos pecadores por conta do passado, por conta da geração no passado, né? Não foi porque nós queríamos. Agora, quando a gente olha para o filho pródigo, nós vemos uma pessoa que ele sai da mesa para poder viver lá no mundo, né? Digamos assim, para viver lá no pecado. Então são dois lados.
Uma pessoa que sofre com as consequências, não porque ele gerou essas consequências, mas porque o passado ocasionou isso, e outra pessoa que sai da mesa para poder viver no pecado. Mas aí a palavra mostra que aquele filho pródigo, ele se arrepende, que aquele filho pródigo, ele olha para trás, né? Ele vê a vida que ele está vivendo, ele vê da onde que ele saiu, e ele decide retornar novamente para desfrutar da mesa com o seu pai novamente. Pastor, por que você está compartilhando essa mensagem hoje? Hoje nós estamos em um momento de ceia, de comunhão, de renovação de aliança, e eu estou aqui para te lembrar da infinita bondade de Deus para conosco, da sua infinita graça, da sua misericórdia sobre as nossas vidas, que nos acompanham todos os dias, né? A graça está aí para quem quiser desfrutar dela, viver nela. Antes nós vivíamos como pessoas, né, talvez como Mefibosete, esquecidos, mas Deus olhou para nós. Deus, Ele olhou para todos nós, nos deu a oportunidade de estar sentado à mesa com Ele e viver algo eterno com Ele. Deus, Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você viva eternamente com Ele, amém? Então, tanto Mefibosete quanto o filho pródigo, ambos perderam tudo, ambos ficaram em situação difícil, mas os dois tiveram a oportunidade de voltar para a mesa novamente. Hoje você está à mesa, e eu quero te incentivar: não saia da mesa, não saia da comunhão com Deus. A nossa vida, né, ela é cheia de oportunidades. Eu sempre falo isso, a nossa jornada, ela é cheia de oportunidades. Precisamos aproveitar as oportunidades, né? E Deus, Ele nos dá uma oportunidade extraordinária de viver em comunhão com Ele, de sair do pecado, de viver longe, né, das práticas carnais, do erro do mundo, e viver uma vida de comunhão com Ele. Hoje você está aqui para participar da ceia, renovar a aliança com o Senhor Jesus, e o meu incentivo é: permaneçam sempre à mesa. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, vai nos ensinar a nós sermos gratos em todas as circunstâncias, sermos gratos em todos os momentos, em tudo dar graças a Deus. E nós precisamos ser gratos. Hoje no momento da ceia, não pode ser apenas um momento onde você só vai comer de um pão e beber de um cálice, mas que você possa se lembrar que o amor de Deus, que a graça de Deus se revelou a nós, e a graça dele nos alcançou, nos limpou, nos transformou e nos deu uma nova vida. E nós precisamos cultivar essa nova vida, cultivar esta comunhão na presença de Deus. Fique sobre os seus pés, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós hoje não estamos à mesa para participar da ceia porque nós somos perfeitos. Se nós dizemos que somos perfeitos, estamos pecando, nós temos falhas. Mas nós estamos hoje à mesa para poder participar da ceia, porque Deus nos ama com amor incondicional. Inclusive, eu vou organizar um dia para nós fazer uma ceia diferente. Vai colocar uma mesa grande aqui na igreja para todos nós sentarmos, né? Quem concorda com isso, né? Nós fazemos isso na próxima ceia. Na próxima ceia nós faremos isso. Faremos uma grande mesa aqui, para que todos nós possamos estar sentados à mesa. Vamos fazer um grande banquete. Vai ser algo extraordinário em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Coloque a sua mão no seu coração e você vai orar, agradecendo ao Senhor, porque a graça dele te alcançou. Você vai orar ao Senhor agradecendo, porque a graça dele te restaurou. Queria convidar a pastora Meire, por gentileza, para vir fazer esta oração. Aleluia. Assim, filho?
Glória a Deus. Ore, meus queridos, agradecendo pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, Pai querido, nessa noite maravilhosa, Senhor da glória, Pai, nós acabamos, meu Pai, de receber a palavra, meu Pai, que veio do Teu coração para o nosso coração, Pai, através da palavra ministrada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nós entendemos, Senhor da glória, que a Tua graça, meu Pai querido, é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite, e nós queremos Te dizer, Senhor da glória, que nós somos gratos, meu Pai, porque o Teu amor nos alcançou, porque a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia alcançou a cada um de nós, quando nós ainda não merecíamos, Senhor da glória. Meu Pai querido, nós reconhecemos o Teu favor nessa noite, Senhor, e nos reconhecemos, Pai, como totalmente dependentes, Senhor, meu Deus, da Tua graça. Meu Pai querido, é a Tua graça, Senhor da glória, que nos permite chegar até aqui. Meu Pai querido, foi a Tua graça que fez com que o Senhor enviasse o Teu Filho para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Meu Pai, é pela Tua graça, Senhor, que nós temos um lugar, a mesa que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, Senhor. Meu Pai querido, nós estamos na Tua presença nessa noite, com o nosso coração, meu Pai, cheio de gratidão, porque nós reconhecemos que não é pelo nosso merecimento, Senhor da glória. Nós reconhecemos, Senhor, meu Deus e Pai, que nada nós fizemos para merecer, meu Pai, que a Tua graça nos alcançasse. Nada nós fizemos, Senhor da glória, para não merecermos um lugar e a mesa que o Senhor tem preparado, meu Pai, para cada um de nós, Senhor da glória. Obrigado, Senhor, meu Deus e Pai, porque nós fomos o alvo da Tua graça. Nós fomos o alvo, meu Pai, que a Tua graça alcançou. E nós declaramos, meu Pai, reconhecemos nessa noite que é pela Tua graça, meu Pai, que nós estamos de pé. Nós reconhecemos, Senhor da glória, que é pela Tua graça que o Espírito de vida alcançou a cada um de nós, meu Pai. Pai querido, eu Te peço, Senhor, nessa noite, nos ajuda, Senhor, a viver hoje como dignos da graça do Senhor, a viver, meu Pai querido, valorizando e honrando a graça do Senhor que nos alcançou, que alcançou a nossa casa, que alcançou, meu Deus, a nossa família, que tem escrito, Pai, o nosso nome no livro da vida, que tem nos permitido participar do pão, do corpo e do sangue do Senhor, que foi entregue, que foi derramado, que foi rasgado por cada um de nós. E a mesma graça que nos coloca diante da mesa hoje, Pai, é a graça que um dia também nos permitirá estar diante da mesa que o Senhor está preparando para nós na eternidade, onde o próprio Jesus estará nos servindo. Obrigado, Senhor. Nós queremos Te dizer obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos que não somos merecedores. Aleluia. Levante a sua voz, declare essa canção nessa noite. Declare mais uma vez, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, declare. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor.
Aleluia. Vira para cá, para quem está do seu lado e fala: você é filho de Deus. Fala assim: filho do rei. E você pode se assentar à mesa com ele. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos da ceia, por gentileza, se organizem. Aleluia. Hoje nós estamos com um número um pouco reduzido, não é por conta da Copa não, tá, meus irmãos? Aqui muitos irmãos estão viajando mesmo, né? O irmão Raimundinho está viajando, mas a irmã Floriza, a Helenice, mas o Deusival também estão viajando. Tem mais algumas pessoas que falaram para mim que estaria viajando, que eu não lembro agora. Keila, né? Keila, mas o Flori, então pescando, né? Mês de julho, né? Não tem como, né, disputar, né? Mês de julho é um momento de o pessoal tirar férias, passear, né, ir para a beira do rio, né, poder ter aquele momento ali de descanso na natureza, né, rever alguns familiares. Então, por isso que alguns irmãos não estão presentes hoje, estão viajando, passeando aí nas férias, amém? Enquanto os irmãos vão se organizando, meus queridos, neste mês nós temos a convenção global. Quero incentivar os irmãos a estar participando, né? Aqueles que não for, estejam orando pela convenção. Este ano eu quero ir, já estou aí infelizmente há uns 2 anos sem ir para a convenção, e esse ano não posso faltar.